Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o momento delicado das redes sociais, né? A pressão por regulação, o TikTok como um elemento disruptivo, o cerco à publicidade digital e como isso tudo pode estar precipitando, né, o fim, né, vamos colocar entre aspas, da era das redes sociais. Eu vou pedir licença a quem me assiste porque eu estou aqui com uma colinha, né? Porque como são muitos tópicos, para isso ir me refrescando, né, a memória para a gente poder ir desenvolvendo. Então, assim, desde a consolidação, né, as redes sociais começaram no final dos anos 90, né, o grande marco foi o primeiro grande marco foi o Orkut, depois em 2003 veio o Facebook, em 2006 veio o Twitter, enfim, por aí em diante. Elas nunca foram tantas como no presente momento e também nunca correram tantos riscos, tá? Meu nome é Reinaldo Gugliosi, eu sou o editor-chefe do Culturize-se e nesse vídeo vamos falar sobre esse momento de fragilidade que as redes sociais atravessam. O primeiro insight que a gente pode ter aqui é a pressão por regulação nas redes sociais. E por redes sociais, a gente entende também as Big Techs, né? Governos ao redor do mundo estão fechando o cerco contra as redes sociais e as Big Techs, estabelecendo parâmetros para a regulação. É lógico que isso compromete em algum nível a questão da liberdade de expressão e por isso que o tema é delicado, né? Mas em contrapartida existe a necessidade de chamar, né, essas grandes plataformas à responsabilidade. Parte, né, desse raciocínio diz respeito ao combate às fake news, né? É importante entender que não tem fórmula mágica, mas que há um certo consenso de que para se combater as fake news que se disseminam via redes sociais, né, é preciso ter algum tipo de regulação e que as redes sociais, né, as Big Techs, são parte central, né, desse esforço coletivo, vamos dizer assim, né? A Alemanha, Inglaterra e Canadá são exemplos de países que já aprovaram modelos de regulação, né, razoavelmente rígidos, e o texto em debate no Congresso Brasileiro empresta algumas dessas diretrizes, mas se fragiliza por uma outra questão. Ele traz um outro elemento que é a publicidade digital, tá? E é importante entender que, embora estejam relacionados, são questões diferentes, tá? Você disciplinar responsabilidades para as redes sociais e você ordenar como que se pode fazer, como que se deve fazer publicidade digital no país, né? Então, ao trazer isso para o projeto de regulação, o governo, obviamente, o governo, enfim, o legislativo, né? Não estou dizendo que é uma prerrogativa única e exclusivamente do governo, mas nós, enquanto país, né, acabamos por fragilizar o projeto e pulverizar, né, as suas possibilidades, né? Mas falando um pouquinho, né, de publicidade digital, esse é um outro ponto que ameaça as redes sociais no momento, porque não é só no Brasil que a publicidade está em debate, né? A gente sabe que principalmente o Google ele mudou completamente o panorama de como se fazer publicidade no setor de comunicação, né? E hoje em dia a comunicação basicamente se resume ao digital. E o Google foi muito disruptivo e ele tomou conta de um mercado. Outras empresas vieram, como a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e atuam nesse mercado com certa liberdade e doutrinando como que se faz, se vende, se comercializa publicidade, enfim, como se exibe, né? E isso, né, talvez tenha demorado muito
para chamar a atenção, né, do legislativo. Tá? Fato é que a Austrália e Canadá já aprovaram leis, né, que obrigam essas empresas a remunerar empresas de mídia. Mas tem muita controvérsia. Tá? É importante entender que há interesses financeiros se canibalizando aí de todas as partes. Tá? E quem tiver interesse em desenvolver mais esse assunto, a gente vai listar aqui na descrição do vídeo uma série de links para o Culturize-se, que aborda diversos ângulos, né, com toda a pluralidade possível dessa questão. Tá? A Meta, por exemplo, diz que as próprias empresas colocam os conteúdos em suas plataformas. Né? O Google diz que o que esses países aprovaram é impraticável e inviabiliza o modelo de negócio. E a questão é essa, né? Como você vai manter um modelo de negócio que, para vocês terem uma ideia, mais de 80% da renda, né, da receita bilionária do Google anualmente vem de publicidade digital, né? Então, a partir do momento que você vem na canetada obrigando essas empresas a se desfazer de parte desse dinheiro, obviamente que vai haver contrariedade, né? Então, na Europa já está havendo um debate nesse sentido. Nos Estados Unidos, alguns estados como a Califórnia já estão começando a encarar essa matéria, né, de maneira legislativa, tá? E tudo isso coloca essas empresas, as Big Techs, né, contra a parede. Vocês percebem que hoje em dia, né, você na sua rede social já tem muito menos engajamento, né, porque em tese já há toda uma estruturação para que você faça posts promovidos. E aí entram outros dois fatores nessa lógica, tá? O primeiro deles é o elemento disruptivo do TikTok. O aplicativo chinês, né, ele não é uma rede social. Embora aqui no Brasil a gente perceba erroneamente, né, e o classifique equivocadamente como uma rede social, está lá na descrição, é uma plataforma de vídeos. Né? E com um algoritmo mais sofisticado do que o que as empresas americanas conseguiram desenvolver, ele começou a trazer gente, né, que antes passava tempo no Instagram, no Facebook, no Twitter, para o TikTok. Agora o TikTok está com planos mais ambiciosos, vai entrar no e-commerce, vai lançar uma plataforma também de livros, enfim, assunto para outro vídeo. Mas o TikTok também é um fator, né, na deflagração desse fim da era das redes sociais. E por último, mais emblemático de tudo isso, talvez seja o Twitter, né? O Twitter que se configurou como a rede social da comunicação, né? Ou seja, os trending topics, né? Ou seja, era a praça pública, né, da internet, onde o debate público se dá, né, muitas vezes de maneira enviesada, acelerada, pobre, enfim, mas era esse espaço. E o Twitter, né, desde que foi adquirido pelo Elon Musk, vem se flagelando, né, vem virando farelo, né? Então, em parte porque o Musk queria, obviamente, aumentar a receita, como todo empresário que compra uma empresa ou que funda uma empresa, né, quer fazer o negócio ser viável. E aos poucos ele foi vendo que a viabilidade do Twitter talvez tivesse chegado ao teto, né? Então o Twitter é um símbolo máximo de que as redes sociais estão em apuros, né? Mais do que nunca. Então eu encorajo, né, o espectador a refletir, né, pegar esse punhado de informações aqui e elaborações que eu coloco nesse vídeo, reflita um pouco sobre isso,
né? Acesse os links que a gente coloca aí na descrição, porque, sem dúvida alguma, é um tema que dá pano para manga e todos que são entusiastas de comunicação em redes sociais, e acredito que estamos na maioria, vão gostar, obviamente, de ruminar um pouquinho mais sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.